Direito empresarial, continuando, nós havíamos falado de considerações do antigo direito mercantil e comercial e os mercatorum, atos de comércio, e iniciando já no advento da legislação brasileira, Código Comercial de 1850, Regulamento 737 de 1850, Regulamento do Código Comercial de 1850, influência do Código Comercial francês, napoleônico de 1808, e iremos ressaltar aqui que a teoria dos atos de comércio não abrangia a noção moderna que temos de direito empresarial, que foca na visão da empresa como atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, mas sim em determinados atos, determinados sujeitos de relação jurídica comercial, que eram os comerciantes. Então, nessa visão trazida pelo Código Comercial de 1850 e Regulamento 737 ainda trazia a concepção, que era a concepção da época, né? Depois veio a ser receber outras influências e veio a manifestar-se na legislação pátria de outra forma, baseado mais na teoria da empresa, como nós vamos ver com mais detalhes logo adiante. Mas no início, essa questão da visão do comerciante e dos atos de comércio fazia com que algumas atividades importantes econômicas ficassem de fora do conceito e, consequentemente, na abrangência do direito comercial. Por exemplo, prestação de serviços de negociação imobiliárias, atividades rurais, pecuária, isso não era considerado, ficava de fora da legislação, da regulamentação advinda do Código e do Regulamento 737 de 1850. Eles não eram considerados como mercancia, né, como ato de comércio, e com certeza são atividades importantíssimas economicamente falando, né? Atividades econômicas importantes. Prestação de serviços, negociação imobiliária, atividades rurais. Então, eram consideradas atividades, atos de comércio, né? Segundo a legislação da época de 1850, compreendam troca de efeitos móveis ou semoventes. Esse era o parágrafo 1º do artigo que elencava os atos de comércio. Os efeitos móveis ou semoventes para os vender por grosso ou a retalho, era o termo que se usava na época, que caiu em desuso, né, mas falava dessa forma, né? Na mesma espécie, ou manufaturados ou para alugar o seu uso. O parágrafo 2º falava de câmbio, bancos e corretagem. Parágrafo 3º, empresas de fábrica, de comissões de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias. Empresas de espetáculos públicos eram considerados atos de comércio. O parágrafo 4º trazia seguros, fretamentos, riscos, quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo. E o parágrafo 5º elencava armação e expedição de mares, né, ligado ao direito marítimo, né, comércio marítimo, que era caracterizado. Em 1875, o Regulamento 737 foi revogado, mas a doutrina, a jurisprudência continuou utilizando essa ideia dessas atividades que foram relacionadas como atos de comércio e aplicavam no direito comercial. Posteriormente, a gente foi observando que a doutrina, a jurisprudência e inclusive a legislação já foi incluindo, mesmo que não se encaixasse perfeitamente
na noção de ato de comércio, que era uma noção até difícil de você ter como definir um conceito, né? Porque eram mais, assim, halls, né, de atividades que nos dava a forma como a gente entendia o que eram os atos de comércio. Era difícil você ter, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, até para o legislador, ter um conceito que abrangesse atividades mais amplamente no aspecto econômico, tanto é que muitas ficavam de fora. Então, com o tempo foram sendo incluídas no âmbito do direito comercial atividades importantíssimas no âmbito econômico que passaram a ser também disciplinadas pelo direito comercial e tiveram também assim passaram a ter a oportunidade de dispor de institutos de proteção da atividade econômica que eram assim exclusivas do direito comercial, né? Como por exemplo a gente algumas atividades de prestação de serviços e atividades rurais que não eram protegidos por institutos do direito comercial passaram a ser pela jurisprudência, né? E outros conceitos também foram incorporados às leis. Operações com letras de câmbio e notas promissórias já passaram a ser consideradas atividades, atos de comércio, né? E pelo decreto 2044 de 1908. Mais adiante, operações com sociedades anônimas, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei das SA, 6.404/76, e outras atividades que nós iremos ver adiante. Carvalho de Mendonça, ele definia os atos de comércio de 3 formas possíveis, né? De 3 formas que ele observou. Por natureza, por exemplo, era compra e venda, operações cambiais e atividade bancária. Você vê que dificilmente se apresentavam conceitos, né, até para classificar os atos de comércio, né, de acordo com características jurídicas, né, eram mais com exemplos, né, elencando tipos de atividades. Era um conceito realmente difícil, né? Então, continuando a classificação de Carvalho de Mendonça, tinha os atos de comércio por natureza, compra e venda, operações cambiais, atividade bancária, atos de comércio por dependência ou conexão, daqueles que facilitavam ou auxiliavam a mercancia, e os atos de comércio por força ou autoridade de lei, era o que a lei definia, como a gente viu o exemplo, né, da operação das sociedades anônimas, que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6.404 de 76 é que definia como ato de comércio a operação das SAs por força de lei. Brasílio Machado, ele dizia que a caracterização dos atos de comércio era um problema insolúvel para a doutrina, martírio para o legislador e enigma para a jurisprudência. A partir de 1942, quando a promulgação do Código Civil Italiano, Código Civile Italiano, teoria da empresa, foi colocada em destaque. Era um centro fomentador do comércio, fenômeno socioeconômico, e a partir daí a gente vai ter que essa teoria vai influenciar o direito brasileiro e vai permitir que uma abrangência maior de atividades econômicas que assim passem a fazer parte do âmbito do direito comercial e, obviamente,
pelo fato da ênfase na empresa como atividade econômica, na concepção do direito comercial, a tendência é que esse ramo do direito passasse a ser, como é atualmente, denominado direito empresarial. Esse nome ficou mais característico do objeto de atuação desse ramo do direito. Então, a gente observa com essa mudança de paradigma, essa mudança de visão do objeto do direito comercial, que ele passou de um período subjetivo, naquele período subjetivo das corporações de ofício, em que ele era considerado um direito do comerciante, passando pelo aquele período objetivo da codificação napoleônica do direito comercial, Código Comercial de 1808, em que se destacava o direito dos atos de comércio, e a ênfase passou a ser no direito da empresa, permitindo uma plasticidade da economia política maior e aumentando a abrangência, como temos falado, devido à forma empresarial de exercer atividade econômica, que pôde possibilitar mais pessoas e mais atividades a serem realizadas e serem objeto do direito empresarial. Valdírio Bulgarelli, doutrinador do direito comercial, ele dizia que essa mudança acentuou a transição de um direito que passou de mero regulador dos comerciantes e dos atos de comércio para um direito que tratava da atividade econômica sob a forma de empresa. Aschini, ele é um italiano, doutrinador do direito comercial, também um dos precursores da ideia da teoria da empresa. Ele considerava importante a análise dos fatores de produção na atividade econômica e, consequentemente, a caracterização do direito, a natureza, capital, trabalho e tecnologia. E ele considerava a empresa um fenômeno econômico poliédrico, porque ela podia ser observada em 4 perfis diferentes. Então, a contribuição dele é bem atual, e retrata os principais institutos do direito empresarial atual. Então, para Aschini, a empresa ela tinha um aspecto subjetivo, onde destacava-se a atividade da pessoa, pessoa, seja ela física ou jurídica, no caso, destacando a figura do empresário, o empresário ou sociedade empresária, o empresário é a pessoa individual, o empresário individual, pessoa física, ou na pessoa natural, e a sociedade empresária. Aspecto subjetivo da visão de empresa, segundo Aschini. O aspecto funcional, ele observava a empresa com esse perfil, o segundo perfil a ser observado, enfatizando a ideia de força em movimento, atividade empresarial dirigida a determinado escopo produtivo, atividade econômica organizada. O perfil funcional, o perfil objetivo tem a ver com patrimônio, uma visão patrimonial da empresa, onde se observa o conjunto de bens, que é o estabelecimento empresarial. E uma visão ainda que Aschini observava, que se tornou obsoleta posteriormente, a visão corporativa, que enfatizava a comunidade laboral do empresário e os seus colaboradores, e caracterizando um núcleo social organizado em função de um fim econômico comum. Então, basicamente, os 3 perfis anteriores se mantiveram no entendimento do direito econômico, do direito empresarial atual e na legislação brasileira. É o que falaremos em seguida
próximo vídeo.